A doutora Graciela Machado, que é médica ginecologista, está aqui comigo hoje para falar sobre uma infecção que você, mulher, já deve ter tido em algum momento da sua vida. É a candidíase de repetição. Boa tarde. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Quem nunca usou um creme vaginal na vida? É difícil, Verdade, né? É importante a gente trazer essas orientações para as mulheres que estão agora ligadinhas com a gente. E aproveito para reforçar para você, mulher, que pode mandar pergunta, que a doutora vai responder também. Mas comece explicando para a gente o que causa a candidíase de repetição. Então, vamos lá. O que é a candidíase, né? Às vezes os pacientes me mandam mensagem, eu me ligo, doutora, eu tô com candidíase, mas só um pouquinho, o que você está sentindo, né? Então, é uma coceira vaginal intensa, é um corrimento branco, meio pastoso, como se fosse um leite talhado, uma ardência, uma sensibilidade, um desconforto na relação. E isso vem rápido, assim, ela se instala e ela dá esse quadro florido, assim, bem inflamatório da região da vagina. E ela é um fungo, né? Então é importante a gente falar, a Cândida é um fungo da nossa vagina, não é uma DST, ela está ali e ela se apropria de alguns momentos que a gente está mais fragilizada e alguns fatores que a gente vai conversar ao longo do programa, para ela se proliferar a mais do que os nossos lactobacilos que estão ali nos defendendo. E aí vem todos esses sintomas. Quando que ela se torna de repetição? Quando ela começa a ficar a mais de 3 episódios num ano. Então, até 3 infecções, a cada 3, 4 meses a gente ter uma infecção vaginal, é aceitável. Quando passa disso, começa a ficar de repetição. A partir de que idade, doutora, que atinge? Qualquer idade, Flávia. Até criança. A candidíase é uma infecção comum na fralda do bebê, porque é um lugar que fica úmido, que fica quente, que fica abafado. Então, muitas vezes a assadura é acompanhada de uma candidíase, né? Então, pacientes que são mais gordinhas, que têm atrito na dobrinha da barriga, dobrinha embaixo da mama, também pode ter candidíase. Então, esses lugares quentes e úmidos, a cândida adora e vem se manifestar. A doutora falou desse corrimento branco, ele tem odor também? Não, geralmente não. Às vezes não trata, vai passando, vai esperando, associa uma infecção por uma bactéria junto e aí pode ter um odor mais forte, ficar esverdeado, mas daí já é um quadro um pouquinho mais complicado. E o que a gente pode fazer assim para evitar? Tem alguma coisa? Prevenção, adoro. Então, quando a gente fala de candidíase, eu costumo dizer, o creme vaginal apaga o fogo imediato, mas não termina com incêndio. Então, como que a gente termina com esse incêndio? Mudança de hábito. E quando a gente fala em mudança de hábito, é muito difícil, né? Porque são medidas simples, mas que são difíceis de pôr em prática. Então, é dormir de noite sem calcinha para arejar, ventilar essa perereca, não tem como. Tem que também usar um sabonete adequado, com pH mais próximo ao pH vaginal, porque a mulher tem que ter um sabonete para o rosto, um sabonete para o corpo, perfumado, hidratante, e um para a vagina, que não tenha nenhum perfume, que tenha um pH mais próximo. Então, são medidas dietéticas muito importantes. Então, assim, uma dieta com menos lactose, menos inflamatória, com menos doce, menos açúcar, isso tudo ajuda muito a combater a candidíase de repetição. Até a alimentação interfere, doutora? Até a alimentação. Inclusive aquele nosso vinho que a gente adora. Então, essas bebidas fermentadas, o vinho, a espumante, também podem piorar lá a nossa microbiota e contaminar a nossa flora vaginal. Porque o que é? É um desequilíbrio da flora vaginal que vem da contaminação da flora intestinal. Então, temos que ter uma flora intestinal ok para termos uma flora vaginal ok. Então, é tudo junto. Doutora, quando a gente fala sobre esses cuidados, aquele protetor diário, ele prejudica também? Prejudica, porque tudo que tu fala que vai abafar, que não vai permitir que ventile tanto, vai atrapalhar. Então, essa está dentro dessas mudanças de hábitos, que às vezes são simples, mas são difíceis, porque tem mulheres que são muito acostumadas a usar protetor e realmente não é recomendado. A doutora continua com a gente, daqui a pouco vai responder as perguntinhas do nosso público, mas eu quero falar para vocês de casa que vocês podem correr lá no Instagram da doutora, que é @doutora Graciela Machado, já está aparecendo aqui para o pessoal, porque às vezes quando a doutora não responde aqui a sua pergunta, lá no Instagram ela responde, né, doutora? Com certeza, sempre tem caixinha lá para responder. Tem sempre caixinha de perguntas. Daqui a pouco a gente volta. Da Nádia, tem algo natural para combater? Para não usar tanto remédio e pomada com frequência, doutora? Achei bem legal essa pergunta. Tem essas mudanças de hábitos que todas podem fazer, né? Usar o sabonete neutro, dormir de noite sem calcinha, cuidar muito da alimentação. Mas alguma coisa natural, esses óleos essenciais, tipo melaleuca, por exemplo, ela é antifúngico e antibactericida. Uma dica é botar uma gotinha na calcinha. Ela funciona como criar um meio hostil para a proliferação daquele fungo ou da bactéria, mas não botem direto na região genital, tá? Só uma gotinha no forrinho da calcinha.
Doutora, e quando a gente fala dessa pomada, também não se deve comprar pomada por conta própria, né? Tu sabe que a automedicação é muito complicado, porque às vezes qualquer corrimento vai lá e trata conforme o balconista da farmácia está ali. E aí não é às vezes o tratamento adequado, não é a infecção adequada, isso gera uma resistência. A Dayana, já faz alguns meses que estou tratando a candidíase, passo creme para o tratamento, mas volta o corrimento e a coceira, o que posso fazer? Mudança de hábitos, gurias. Nós vamos cair sempre nessa mesma conversa. Tem que mudar os hábitos, senão não vai apagar o incêndio. Só vai apagar o fogo e não vai apagar o incêndio. O recadinho da Júlia, o glúten aumenta a candidíase? Só se você for intolerante ao glúten. Se você for intolerante, vai gerar um ambiente mais inflamatório e isso tudo pode piorar, ter mais episódios de candidíase. Mas se você não for intolerante, não. Fiz o preventivo e deu bactéria Gardnerella. Tomei remédio, mas não melhorou. É a perguntinha da Márcia. Márcia, vai ter que voltar na tua ginecologista para conversar com ela, ver quais são os sintomas que você tinha, quais são os sintomas que estão apresentando agora. A Gardnerella é uma bactéria também da nossa flora vaginal, mas que por mudanças de alguns hábitos ela prolifera e ela, diferente da candidíase, dá um cheiro bem forte, bem característico, assim, de peixe podre, a gente fala, porque é um cheiro bem forte mesmo. Então precisa voltar na gineco para fazer um novo tratamento. E quando a gente fala de candidíase, doutora, tem relação com a nossa imunidade também? Tem relação. Quando a gente diminui a nossa imunidade, estou fazendo um quadro frequente de resfriado, paciente HIV positiva, paciente com insuficiência renal, hepática, uso de corticoide, tudo isso pode fazer com que tenha mais frequente a candidíase. Recadinho da Érica, é normal 2 dias antes da menstruação aparecer a candidíase? Sabe por quê? Por causa da mudança do pH. Então, assim, pré-menstruação, o pH é ácido, a cândida adora. Então, é uma cândida que já estava ali e se manifestou os sintomas neste momento. Então, é bem característico mesmo. E quando a mulher está nessa situação com candidíase, ela deve evitar relação sexual, doutora? Ela nem vai conseguir, porque ela vai ter desconforto, vai arder, vai coçar depois. Então, é recomendado que ela procure logo o tratamento, porque os sintomas realmente podem ficar bem desconfortáveis. Eu sempre sou bem disponível, assim, com minhas pacientes em caso de candidíase, porque eu digo, só quem já teve sabe a urgência que é, sabe? É desconfortável, é constrangedor. Então, procura a gineco, porque os sintomas vão realmente ficando, vai gerando um estresse, assim, muito grande. E essa mudança de hábito que a doutora fala, a gente pode começar aos poucos? Tem algum... Tô defendendo vocês, viu? Porque é difícil, tô defendendo vocês. Eu sei que é difícil. Tudo que muda na nossa rotina é difícil no início, mas depois de instalado, claro, vão fazendo aos pouquinhos, uma coisa de cada vez e vão melhorando esses objetivos, mas pensem que vai valer a pena, vão ficar sem esse uso de pomada, vão ter uma vida sexual melhor. Então, acho que vale a pena essas mudanças, que são simples, só são difíceis de executar, de colocar em prática, mas são bem simples. Obrigada, doutora. Nosso tempo terminou, mas você que está em casa pode ir lá no @doutora Graciela Machado. Se ficou com dúvidas, a doutora te ajuda, com certeza, né, doutora? Com certeza. Um beijo, ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.